Olá, boa noite. Hoje o ND fala sobre o maior porto da América Latina, mais especificamente sobre um projeto que visa dar apoio financeiro aos municípios portuários. E sobre este assunto eu converso hoje com a advogada Jussara Delfim Miguel Romero. Boa noite, Jussara, bem-vinda. Obrigada. E com a sócia proprietária da empresa GLR Serviços, empresa de consultoria na área portuária e aduaneira, Germaine Lilian Robson. Boa noite, Germaine, bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui, obrigada. Bom, vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, mas primeiro entender um pouquinho o que seria isso. O que é o projeto de apoio financeiro aos municípios portuários do Brasil, doutora Jussara? Esse projeto ele nasceu com a ideia de realocar recursos financeiros advindos do AFRMM, que é um tributo federal cobrado na descarga de mercadorias importadas, ou seja, do exterior para o Brasil, na cabotagem em 10%. Cabotagem significa transporte de porto a porto nacional e fluvial e lacustre no valor de 40%, sempre com base no frete e no demonstrativo do que existe dentro de um conhecimento marítimo. Então, todas as taxas, sobretaxas e frete marítimo incide esse valor do AFRMM, que vem a ser o quê? Um adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Nasceu inicialmente com o Decreto-Lei 1801, de 80, aonde se cobrava muito mais, era 50% do valor. Depois, o Decreto-Lei 2404, de 97, transformou em 25% no longo curso, 10% na cabotagem, 40% na fluvial e lacustre. E, em síntese, trata-se do quê? De uma realocação desses recursos financeiros gerados nas regiões portuárias de todo o país, né, para transferir 50% desse valor líquido para essas regiões. Quer dizer, para todas as cidades que têm porto, todas as cidades que... Não só cidades, mas regiões metropolitanas, porque ele tanto vai ser destinado para zona primária como para o retroporto. Tá. Em síntese, este é o projeto. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, Germaine, esse dinheiro, ele já existe, é cobrado um imposto que seria destinado para a Marinha Mercante, é isso? Renovação da Marinha Mercante, sim. E a ideia seria, então, não ir mais 50% desse valor para a Marinha Mercante e direcionar para os municípios. Na realidade, conversando com a Jussara, o que ela colocou seria exatamente isso. Hoje, o que a gente sabe de líquido certo é que a nossa Marinha Mercante está sucateada e no frigir dos ovos, esse recurso que é arrecadado nas áreas portuárias, que está indo para esse fim, de fato, a gente não entende direito se ele está sendo aplicado de fato e de direito, ou se eventualmente pode estar sendo usado sob qualquer outro propósito. Então, a proposta da doutora Jussara é justamente que esse recurso ele reverta em prol dos municípios portuários, o que eu acho muito interessante, porque efetivamente nós estamos bastante carentes de infraestrutura, de uma série de recursos que efetivamente o governo não tem condições de prover, ou que a gente demora muito tempo a conseguir recursos para conseguir reestruturar toda essa infraestrutura que a gente necessita. Então, eu acho que é um projeto que vale a pena vir a público, que a gente conheça, que a gente debata e que a gente efetivamente dê um parecer sobre o interesse e viabilidade no sentido de, inclusive, estar de acordo com a nova política do governo. Agora, esse dinheiro, caso esse projeto seja aprovado, vá para frente, enfim, esse dinheiro que seria os 50% que iriam para os municípios ou para a região metropolitana, ele atenderia a que quesitos? O que o governo faria com isso? Na verdade, eles não viriam para os cofres dos municípios portuários. A intenção não é prover o cofre portuário à prefeitura das regiões metropolitanas.
criar através da Associação Brasileira dos Municípios Portuários, ou até, como é muito embrionário ainda, reativar o CAP como um órgão deliberativo, aonde o pessoal da região, os técnicos da região e não vindos de Brasília, de outros destinos, optarem, terem voz e voto nos projetos a serem desenvolvidos de infraestrutura em todos os níveis nos portos nacionais. Por exemplo, nós elegeríamos a cada 4 anos uma determinada região para que se destinasse toda a verba para aquela região, iniciando, sendo gerenciada e finalizando o projeto que fora aprovado por esse novo conselho, ou um CAP novo, ou através da Associação Brasileira dos Municípios. Isso é ainda a política que vai direcionar qual vai ser o caminho melhor a se dirigir. Mas, em síntese, somente o pessoal da terra desenvolveria e aprovaria os projetos de acordo com a especificidade de cada local portuário. A gente tem ideia, mais ou menos, de quanto hoje é arrecadado com esse tributo? Olha, 2017 estava em 5 bilhões, o que tem publicado. Atual, eu não tenho referência, mas digamos que a gente esteja falando em 5 bilhões. A gente está falando num montante considerável. Isso o Porto de Santos? Não, geral. O que eu acho muito interessante, e aí eu apoio a doutora Jussara no sentido da gente trazer a decisão da aplicação localmente, que é o que está se discutindo da descentralização, regionalização. Então, a gente trazer para o município portuário a definição aonde tem que ser aplicada a verba, porque nós aqui é que sabemos e vivenciamos os problemas todos e sabemos exatamente as carências que temos. Não adianta alguém vir, mesmo porque muitas vezes decisões políticas vêm atrás de um projeto que dá visibilidade, que não é mais o que a gente quer, né? A tal história da ponte, do túnel, enfim. O que a gente quer é resolver os problemas básicos, os primários, os problemas primários. Então, eu acho que se puder reverter essa verba que é arrecadada nos portos, se parte dela puder retornar e ser aplicado onde a gente tem a maior carência, sem dúvida nenhuma, eu acho que vale a pena trabalhar um pouquinho nisso. Só para finalizar, entender um pouquinho melhor, esse dinheiro ele seria aplicado em assuntos relacionados ao porto? Sim. Totalmente ao porto e ao público do porto, né? Inclusive para treinamento, capacitação dos portuários, enfim, mas mais direcionado aos projetos de monta, de infraestrutura, porque para os portuários já também tem destinação dessas verbas para capacitação, treinamento e certificação. Mas seria mais para atender à infraestrutura mesmo necessária, tanto terrestre, aquaviária, de batimetria, enfim, tudo que é necessário para prover um porto com maior dinamismo, maior eficácia e eficiência. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Porto de Santos. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o Porto de Santos. Eu converso com a advogada Jussara Delfim Miguel Romero e com a sócia proprietária da empresa GLR Serviços, empresa de consultoria na área portuária e aduaneira, Germaine Lilian Robson. Bom, a gente está falando sobre a questão do apoio financeiro aos municípios portuários, né? Um projeto que você acabou construindo, né? Desenvolvendo. E nesse caso, se existir essa realocação, como é que seria distribuído esse valor por todos os municípios portuários? Olha, como é um projeto e ele é embrionário, ele pode estar tanto de acordo com o percentual de cada porto, né? Santos representaria cerca de 35% do valor arrecadado,
e cada um participaria com o seu valor arrecadado, que hoje é possível se verificar através do sistema mercante, exatamente o valor que cada porto, que cada local arrecada em AFRMM. Essa seria uma das propostas viáveis. Outra seria se eleger uma determinada região para se iniciar durante 4 anos, coincidindo com os governos municipais, gerenciamento municipal dos projetos locais a serem desenvolvidos. Aí você pegaria todo esse montante, iniciaria e finalizaria os projetos de infraestrutura necessária para prover o desenvolvimento local e da cidade e estabelecer uma melhor relação entre porto e cidade. Na sua opinião, doutora Germani, esse projeto da doutora Jussara é viável aqui no Porto de Santos? Eu acho que ele tem que ser analisado. Veja, toda boa ideia ela tem que ser analisada. Eu acho que tem que se ver a viabilidade efetivamente de se adotar esse projeto, a questão de aplicação dos recursos, a forma de aplicação, o que é mais justo, o que é mais consistente com a necessidade. A gente sabe que Santos tem carências grandes, a gente sabe também que outros portos também têm, a gente não pode fechar os olhos, porque afinal de contas a gente tem que viabilizar o sistema portuário nacional, a gente tem que conseguir compatibilizar, a gente fala muito aí para o telespectador entender. Eu recebo navios maiores, por exemplo, no Porto de Santos, e distribuo essa carga por outros portos que é feito pela cabotagem. Então, eu preciso que esses outros portos também estejam aptos a poder trabalhar da mesma forma que Santos trabalha, para a gente poder viabilizar todo esse movimento na costa nacional, que a nossa costa é enorme e se utiliza muito pouco. Muitas cargas vão por meio rodoviário quando deveriam ir por cabotagem, que é muito mais barato. Na realidade, é um transporte muito mais econômico e muito mais viável. A gente tem uma costa imensa, né? Então, eu acho que a gente tem que aplicar esse recurso na viabilização dos portos nacionais, de uma maneira geral. Santos tem carências graves? Tem. Hoje a gente tem tido aporte de investimentos, a gente tem tido aí a questão da melhoria da entrada, nova entrada de Santos, que esse acesso é prioritário. Então, eu acho assim, todo aporte que vier, ele é fundamental, não só para a infraestrutura, mas para a questão de capacitação também. Porque hoje a gente está passando por um movimento a nível global, a nível de novas tecnologias. Isso significa que eu preciso de ter novos profissionais com novos perfis. Mão de obra capacitada, né? Exatamente. É uma mudança de paradigma, então, né? De paradigma. Então, a gente tem que ajudar essa população que eventualmente pode estar ficando desqualificada em função da entrada dessa tecnologia, a qualificar essa população para ela continuar atuando na área portuária. Então, acho que vale a pena investir. E esse projeto, ele traz no bojo também uma melhoria na questão do trato da relação do trabalhador portuário. Que eu preciso, qual é o perfil ideal que eu tenho que ter hoje de um trabalhador portuário? O que é necessário? Todos os técnicos sabem disso. Então, se você tiver um investimento dirigido para isso, você vai ter uma resposta melhor e um gerenciamento melhor e uma agilidade na movimentação da carga. Porque tudo que a carga deseja, tudo que o importador deseja é que a carga chegue, seja descarregada e vá para a sua origem. Menor tempo possível. No menor tempo possível. É como você estando dentro de um aeroporto. Você quer entrar no avião e ir embora para o seu destino. A carga é a mesma coisa. Agora, o projeto, ele prevê 50% do AFRMM, que esses 50% sejam direcionados para os municípios e para as regiões portuárias. E como é que ficariam os outros 50%? Continuariam com a Marinha Mercante? Continuariam para a indústria naval e o reparo naval, que são os estaleiros. Agora, isso deve incomodar algumas pessoas, né? Não é um projeto que vai ser liberado de forma rápida, você acredita que sim? Tudo depende de como os políticos vão enfrentar esse tema. E foi criado, está sendo criado agora no início do ano eletivo,
uma frente parlamentar que o Buzella, do PSL, o Júnior Buzella de São Paulo e a Rosana do Vale estão articulando, trazendo todas as demandas do setor para propor ideias para o governo na questão da formatação do que seria um complexo portuário adequado para o Brasil. Isso foi falado na Associação Comercial no dia 8 de fevereiro e foi tema de uma reunião em Brasília com o ministro Tarcísio da Infraestrutura, no qual o prefeito Paulo Alexandre, que conhece o projeto e se comprometeu a desenvolver, e o que ele está fazendo está muito correto, no sentido de realmente trazer o ministro e demonstrar para ele a necessidade que há de trazer o aporte financeiro para a região. Isso, acho que esse foi o que motivou, além dele demonstrar o que está sendo feito na cidade, né, os acessos todos que estão sendo criados, quer dizer, a cidade está passando por uma reformulação muito grande, mas precisa ainda de aporte financeiro. E isso, o que acontece? Alivia os cofres do município sim, para outra destinação tão importante quanto, né? Mas que traz uma flexibilidade na gestão pública da coisa pública, né? Que é tão necessária. Tá ok. No próximo bloco a gente continua a falar sobre o Porto de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o Porto de Santos. Eu converso com a advogada Jussara Delfim Miguel Romero e com a sócia proprietária da empresa GLR Serviços, empresa de consultoria na área portuária e aduaneira, Germaine Lilian Robson. A gente está falando sobre esse projeto inovador da doutora Jussara e um dos parlamentares já contactados foi o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL e hoje é o segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele se mostrou favorável ao projeto, doutora? Como é que está essa situação? Olha, na verdade, não sei se ele tomou conhecimento do conteúdo do projeto, porque foi apresentado através da chefe de gabinete dele, a doutora Gabriela Tavares, e eles vão discutir se tem interesse ou não de tocar esse projeto. Em princípio, sim, principalmente porque ele se coaduna com a nova forma de se fazer política no país, ou seja, mais Brasil e menos Brasília. Mas nós estamos ainda em compasso de espera do retorno do gabinete. Agora, segundo o jornal Estadão, o Bivar ele acabou de se envolver numa polêmica, né? Ele gastou 250 mil do fundo partidário na contratação da empresa do filho para a eleição. E aí começa toda essa investigação e o nome em torno dele, como a gente tem visto já acompanhado nos últimos dias com outros políticos. Você acha que essa polêmica pode, de alguma forma, atrapalhar a viabilidade desse projeto ou ele vai ser analisado estritamente pela sua competência? Olha, eu não tenho elementos para analisar, para te responder isso. Não sei como, eu prefiro nem entrar nesse assunto, porque o que eu conheço é pelos jornais e eu não tenho nenhum parâmetro, seria leviano da minha parte dizer qualquer coisa a respeito desse assunto. Eu não tenho como te responder. A única coisa que eu posso te dizer é que eu sei que o Luciano Bivar é uma excelente pessoa, é um político sério e que pretende fazer acontecer o Brasil da melhor forma possível. No resto, eu não tenho nem elementos para te responder. E a senhora, doutora Germaine, como é que acredita que o governo possa realmente ver esse projeto, se vai chegar na mão certa, se vai ser realmente visto ou se essa parte da política pode atrapalhar de certa forma? Veja, se você bater numa porta que está fechando, dificilmente ele vai penetrar. Eu acho que a gente tem que ir por vários caminhos, não só um caminho. Talvez essa seja uma solução. A questão da divulgação aqui eu acho extremamente importante, porque está se levando ao conhecimento público que existe esse projeto. Que até então eu mesma não tinha conhecimento, tive conhecimento conversando com a doutora Jussara e pesquisando um pouco. Mas, de fato, não existe uma divulgação desse projeto. Então, acho que o primeiro pontapé inicial seria a divulgação
e fazer com que efetivamente mais frentes tomem conhecimento do projeto para que a gente consiga discutir. O governo hoje está fazendo um repasse em cima de tudo, não só a legislação, regulamentação, mas mesmo a questão de tributos, arrecadação, distribuição. Então, eu acho que é o momento de se ver esse adicional do frete marinha mercante, efetivamente, a destinação dele. Será que ele não poderia, uma vez que ele é arrecadado pela atividade portuária, será que parte dele, como está sendo proposto, 50%, não poderia retornar para essa mesma atividade portuária? Então, eu acho que isso tem que ser visto, é uma ideia a ser considerada. Eu acho que a gente tem que começar a divulgar e discutir esse assunto e a população a participar disso também. Hoje os municípios, eles têm uma dificuldade, né, para tentar fazer as melhorias nos seus portos. A gente vê até por conta dessa questão toda de governo federal, governo estadual, enfim. A ajuda financeira do governo federal, você acha que Santos tem recebido ajuda suficiente? Suficiente, não. Isso é claro que não, né? Há necessidade de um aporte maior, mas também há limitações do próprio governo, né? Então, este projeto, ele traz um aporte financeiro que a União é devedora dessas regiões. Em síntese, é isso. Você acha que o Porto de Santos é um porto sucateado, Germane? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Na realidade, assim, até para o público entender, né? A gente teve aí a privatização dos terminais. Inclusive vieram empresas estrangeiras e hoje a gente tem esses terminais operando praticamente na excelência. O que acontece é que da porta para fora a gente tem toda essa estrutura portuária. Essa sim é que está defasada, essa é que precisa ser investida. Então, assim, os terminais estão na excelência, com o que há de topo de tecnologia, de equipamento, mão de obra treinada em simuladores, um espetáculo. Então, nesse sentido, eu acho que a operação em si, ela está bem equacionada. O problema é a infraestrutura, onde a chegada e a saída dessa carga da porta para fora. Que não adianta, eu fiz a minha casa linda, divina e maravilhosa, moro lá no 100º andar e não tenho elevador, é mais ou menos assim. Então, é isso que a gente está falando, esse recurso viria para quê? Para eu conseguir colocar esse elevador, literalmente. Então, é assim, isso que acontece, em termos de terminais portuários, em termos de produção, produtividade, a gente hoje compete internacionalmente. O problema só é a infraestrutura de chegada e saída da carga até esse porto. É a logística, né? A logística mesmo, de como vai entrar, como é que vai sair, que horas vai entrar e que horas vai sair. Então vamos ficar na expectativa para ver o que acontece com esse projeto e essa ideia nova, né, Jussara? Eu espero que ela está sendo bem acolhida, mas precisa da comunidade marítima portuária acolher essa ideia, os políticos realmente absorverem a ideia e aí vamos ver se ela nasce. Para frente, tá ok. Jussara, Germane, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada. Qualquer hora que precisar voltar a discutir, estamos aí. Ok, o ND fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente fica por aqui. Até mais.